Bem, gente, bom dia a todos de novo, né? Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Como eu disse na semana passada, o objetivo da aula de hoje é mais prático do que das aulas anteriores. Nós vamos fazer uma simulação. O programa que eu uso é o Wizard, Circuit Wizard. Nós vamos usá-lo praticamente durante o resto do ano. Ele é muito didático e ele se presta muito bem às aulas práticas de fundamentos. Obviamente, não substitui o laboratório, mas ele ajuda bastante, conforme vocês poderão verificar. Então, como eu disse, o que nós vamos fazer hoje é, basicamente, preencher uma tabelinha através de dados que nós vamos levantar utilizando esse programa aí. A tabela é essa aqui, só para lembrar vocês. Observem que eu estou chamando ela de unidade 2, aula 1, apesar de já termos várias aulas já dadas, né? Mas só um controle pessoal meu aqui. Então, a tabela é a seguinte, observe aí. São várias tabelinhas da realidade. Nós vamos preencher todas elas hoje, né? Então, a gente vai preencher as tabelinhas. Tem um questionário conclusivo, né, que vocês poderão responder depois. E a seguir, vocês vão, assim que tiver respondido, vocês vão mandar para mim via Moodle, com essa identificação aqui, ó, tarefa 1, medidas de tensão, o nome de vocês, né? E vou depois corrigir. A primeira parte da tabela é preenchimento dessas colunas aqui, ó. Está escrito aqui, ó, fonte 1. Nós vamos utilizar uma fonte de tensão e vamos medir utilizando o multímetro digital nessas escalas aqui, ó. Para cada escala, você vai anotar o valor medido ao lado. E vamos fazer isso para as outras fontes. A identificação da fonte vem aqui, ó. Vamos falar que fonte que é, e o valor nominal dela, o valor de tensão elétrica que ela produz. E aqui os valores que vocês vão medir. Então, aqui é o valor que está escrito nela, e aqui os valores medidos nas escalas aqui. O objetivo disso é que vocês possam fazer uma crítica com relação à melhor escala para medir aquele valor nominal. Vocês vão ver que, obviamente, vai ter uma escala dessas aqui, que é a melhor de todas. Correto? Então, vamos à aula em si. Conforme eu disse, vamos usar esse simulador aí, ó. Antes de começar a utilizar, só duas palavrinhas. Vamos medir tensão elétrica, obviamente. E tensão elétrica, você sabe, já estudaram, tem como unidade o volt. Por esse motivo, às vezes, ou muitas vezes, ela é designada como voltagem. Isso, você já deve ter ouvido falar várias vezes que a tomada da casa de vocês, por exemplo, tem uma voltagem de 110, 120 volts. O termo voltagem, no meu entendimento, ele não é adequado, porque ele faz referência à unidade, que é volt. E a palavra volt foi dada em homenagem a uma pessoa, no caso, Alexandre Volta, que foi o inventor da pilha, que é uma fonte de tensão. Mas quando você fala voltagem, você está só se referindo a isso, não está dando uma ideia do que é aquilo, o que é uma tensão elétrica. O nome tensão, ele é mais intuitivo, porque o que de fato existe nos terminais de uma fonte é uma tensão, assim, há uma tensão ali, quer dizer, há uma propensão a produzir uma corrente. A função
da fonte é produzir uma corrente. Então, quando a gente fala tensão, você já está enxergando assim, pô, há uma tensão, algo ali que está afim, né, de produzir uma corrente. Esse afim, obviamente, entre aspas. Então, o termo tensão é mais adequado para isso. A gente, a gente entende que a fonte ela tem dois polos ou dois terminais, e num dos terminais existe uma, digamos assim, um excesso de elétrons livres, e do outro lado, do outro ponto, do outro polo, existe uma falta de elétrons livres. Então, essa tensão que existe é uma propriedade ou uma característica natural de equilíbrio. Quer dizer, está tendo excesso de um lado e falta de outro. Então, há uma tensão, digamos assim, natural de igualar as duas quantidades, que para isso tem que haver um circuito elétrico, quer dizer, uma ligação, um caminho para que o lado que está com excesso forneça esse excesso para o outro lado que está com falta. Então, a tensão da fonte é isso, é essa propensão a igualar os dois potenciais. E volt é uma unidade que exprime, né, a característica daquela grandeza, quer dizer, o quanto diferente é a quantidade de elétrons em relação ao outro. Portanto, é uma grandeza relativa. Você está relacionando ou relativando, quer dizer, há uma diferença de um ponto em relação ao outro que tendem a se igualar, tá certo? Então, gente, não usem o termo, na minha opinião, né, e é da maioria dos professores do nosso departamento e de quem mexe com eletrônica, não use o termo voltagem quando você quer chamar aquela propriedade, ou definir aquela grandeza, né, que é uma fonte de diferença de potencial. Bem, então vamos lá, vamos ao preenchimento da tabela. Vocês viram lá na tabela que tem lá a fonte 1, está aqui a fonte 1. Nós temos aqui um multímetro digital, que está em off, porque ainda não liguei o circuito. Eu só tiro ele aqui na hora que eu for ligá-lo ao circuito para fazer a medida. E aqui nós temos a fonte de tensão, a primeira fonte, a fonte 1 lá da tabelinha. E aqui está o símbolo da fonte de tensão, que você já conhece bem. Então, eu vou tirar o símbolo e vou tirar essa cobertura aqui para identificar a fonte que está lá. Ó. A nossa fonte 1 é uma pilha. Então, veja bem, designação ou identificação é uma pilha cuja tensão nominal é 1,5 volts, e o nome dela é pilha AA. Ela é designada dessa forma. É uma pilha pequena, né, que fornece uma tensão elétrica de 1,5 volt, que é o que o voltímetro vai ligar. Por quê? Observe que eu liguei o terminal V, cara, V, usando um fio vermelho, ao polo positivo da pilha. E o preto, que é o comum, ao polo negativo da pilha. Então, eu liguei o voltímetro, ou o multímetro, né, em paralelo com a pilha. E como a pilha é uma fonte de tensão contínua, eu vou selecionar as escalas desse lado. Ó. Esse símbolo aqui indica que é tensão contínua. Se fosse uma outra fonte que estivesse fornecendo tensão alternada, eu colocaria numa dessas duas escalas aqui. Ó. Mas como é tensão contínua, eu coloco desse lado esquerdo aqui. E vou sempre começar do valor mais alto para o mais baixo. E assim sendo, eu vou colocar o voltímetro, eu vou pôr para simular aqui, ó, e vou colocar a chave seletora em 600. Então, eu estou usando a escala de 600 volts. Anotem o valor que deu aí na tabela, ó, 001. Depois vocês vão criticar. Por que que deu 001, sendo que se a pilha está escrita aqui, ó, 1,5? Legal? Bem, anotaram? Então, vamos passar ela para a escala de 200 e ver o que vai ser medido. Olha lá, anotem aí. Ó.
0,1,5. Gente, eu sempre gosto de falar o seguinte, nós estamos agora no ambiente de laboratório. Se fosse no ambiente real, vocês estavam movendo essa chave seletora. Como é virtual, eu sou a mão de vocês, está certo? Se vocês quiserem que eu volte, ou qualquer coisa que vocês quiserem que eu faça, ou qualquer coisa que vocês quiserem fazer, ou quereriam fazer se vocês tivessem no laboratório, é só dizer que eu faço, entendeu? Eu sou a mão de vocês aqui agora. Em uma posição até cômoda para mim, que eu não tenho que explicar muita coisa, é só fazer o que vocês estão querendo. Eu estou achando que vocês estão querendo agora, por exemplo, que passa para a escala de 20. Olha lá quanto que deu. Olha a leitura que foi feita na escala de 20 volts. Notaram? Eu vou passar agora para a escala de 2. Deu 1.500. Você vai falar, deu 1.500 volts? Não, na escala de 2, ele já mede milivolt, tá? Quando usa esses 4 dígitos aqui, ó, e está na escala de 2, vocês entendam que é milivolt. Então, é 1.500 milivolts. Certo? Então, anota aí. A última escala é 200 milivolts. Olha o tracinho que deu. Isso não é não, tá, gente? Toda vez que der esse tracinho aí, vocês entendam que houve sobrecarga. Então, significa que o valor medido, ou o valor da fonte, é maior do que o valor da escala. Sobrecarrega o medidor. O voltímetro digital, ou o multímetro digital, na escala de tensão, ele suporta sobre essa sobretensão. Ele suporta, ele só indica que houve. Se fosse um analógico, o ponteiro bateria no final da escala e poderia danificar o instrumento. Tá? Então, no caso de ser analógico, não usem uma escala que sobrecarregue o instrumento, tá certo? Quando vocês forem reduzindo paulativamente a escala aqui, ó, vocês vão vendo que chega uma hora que já chegou no limite, então não continue reduzindo, que vai sobrecarregar o instrumento. Tá claro? Bem, vamos passar então para a segunda fonte. É o mesmo processo. Aqui tem uma outra fonte, eu vou identificá-la para vocês. Coloquei aqui só para fazer um mistériozinho, né? É outra pilha, cara. Opa, outra pilha. Ela também é uma pilha de 1,5 e tem uma designação diferente, aqui, ó, AAA. Isso é chamado de pilha miniatura, aquelas pilhazinhas pequenininhas que normalmente ficam nos controles remotos. Vamos simular, né? Vamos fazer a mesmíssima coisa, só que agora eu vou fazer mais depressa. Olha, na escala de 600 volts, deu isso aí. Na escala de 200, deu isso aí. Ó. Vocês vão anotando. Vocês vão falar, é a mesma coisa do caso anterior, obviamente, né, gente? É para ser. De 20, de 2 volts ou 2.000 milivolts, e a última, sobrecarga. Vocês já estão imaginando aí, já podem já concluir qual que é a escala mais adequada para isso aí, né, gente? Vamos à fonte 3. Mesmo processo. Está aí escondida, estéreo, né? Olha o que nós temos aí. Isso aqui, gente, nós chamamos de bateria. O que é uma bateria? Bateria é uma fonte constituída por mais de uma fonte. No caso, o termo mais assim utilizado é quando a gente está considerando pilhas. Cada pilha é uma fonte em série. Tá? Quando você liga
pilha em série, o conjunto passa a ser chamado de bateria. E observe que eu tenho aqui, ó, o vermelho vem aqui, ó, passa aqui por dentro e está ligado. Tem os fios, né? Que aqui é só um desenho, tá, gente? É só uma representação. Mas se aqui é positivo, está querendo dizer que chega o potencial positivo. O preto é o negativo, que significa que chega o terminal negativo. Agora, lá dentro, por trás, há uma ligação das duas, de tal forma que um positivo de uma é ligado no negativo da outra. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o terminal negativo, tá? O terminal negativo, através de um fio, ele é ligado no positivo. E aqui resta o quê? Sobra, ou tem acesso o negativo, que no caso é o fio preto. O fio preto chega aqui. E o fio vermelho pega esse positivo e acessa aqui. Então, eu tenho duas pilhas em série. Uma de 1,5 e a outra de 1,5. E nós vamos medir o valor resultante, seguindo o mesmo processo. Vou pôr na escala de 600, olha quanto que deu aí, ó. Anota aí, fonte 3, na escala de 600, 003. Na escala de 200, 3,0. Na escala de 20 volts, 3,00. Na escala de 2, ou seja, que é 2 volts ou 2.000 milivolts, você já vai logo deduzir que vai sobrecarregar, né? Porque o valor é equivalente ao valor da tensão elétrica da bateria, 3, e que mede no máximo 2, então sobrecarregou. No outro, nem precisa de colocar, porque vai sobrecarregar também. Conclusão é que quando você tem duas pilhas em série, a resultante é a soma delas, não é isso? Tranquilo? Pegaram todas as medidas? Pro- Professor, Sim, filha. o valor nominal é a tensão? O valor nominal é o valor que fica escrito nela, é a tensão escrita nela. Ah, tá. Tá? Não é o valor que você mede, não. É o valor que está escrito nela. Idealmente falando, é o valor que você mede. Tá certo? Uma pilha, quando ela está, ou bateria, quando ela está totalmente carregada, tá? O valor que você vai medir nela é muito próximo do nominal. Tá? Por quê? Porque ela não descarregou ainda. Se ela não tivesse descarregado nada, 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 é o próprio valor nominal, tá certo? Então, nominal é o que nomina ela. Essa é uma pilha de 1,5 volt. Tá? Uhum. Beleza? Beleza. Aí, no caso da bateria, eu teria que somar as duas ou não? Tem que somar as duas, porque você está com uma fonte de tensão aqui, né? Você está designando aquela fonte de tensão como uma fonte de 3 volts, Uhum. tá certo? Identificação, duas pilhas AA em série, de 1,5 volt cada um. Mas o nome da fonte, tivesse 1.000 pilhas aqui, o nome da fonte é o conjunto das 1.000 pilhas, tá? Uhum. Outra coisa, quando sobrecarrega, o que a gente coloca? Quando sobrecarrega, você diz que leitura, você pode escrever sobrecarregado, leitura inadequada, Uhum. tá? Tá bom, Então, simplificadamente, escreve sobrecarga. tá bom. Obrigada. Por nada. Podemos ir para a fonte 4? Sim? Então, vamos. Fonte 4 está aí, ó. É o mesmo processo, o mesmo teatrinho, né? Pá, pá, pá. Aqui, ó, 3 pilhas. Então, a fonte é uma fonte de 3 pilhas. Né? Você vai imaginar que, somando as 3, vai dar 4,5. Então, a tensão nominal é 4,5, ou são 4,5 volts. Vamos somente comprovar se é isso mesmo e verificando como que as escalas se comportam para me dizer isso, né? Olha lá. Veja bem, na escala de 600, isso é importante, ó, deu 0,04. Tá legal? Na escala de 200, você ajustou lá,
Você está no laboratório, você simplesmente fez isso aqui, ó. Deu 0,4,5. Veja bem a diferença. Na de 600 deu isso, e na de 200 deu isso aqui. Legal? Bem, agora vamos na escala de 20. 4,50. Na escala de 2 e na de 200, né, sobrecarregaram. O que eu quero que vocês concluam, gente, qual dessas escalas, qual delas é a mais adequada, né? Tem duas aqui que eu já sei que não são adequadas, né? E dessas aqui? Maior? A de 200? A de 20? Entendeu? Isso está relacionado com o quê? Com a resolução do medidor. Vocês lembram que nós falamos de resolução? Certo? Aí, só para pôr a dúvida na cabeça de vocês, deu 4,5. Eu vi aqui que deu 4,5 e está identificado. 4,5 é igual a 4,50. Aqui também deu 4,50, não foi, cara? 4,50, né? Zero à esquerda não conta, então é 4,5 ou 4,50. Agora, imagine que essa pilha não tem 4, ela descarregou um pouquinho. Em vez de ser 4,50, é 4,49. Pode acontecer, e vai acontecer sempre. Porque essa pilha aqui é uma pilha ideal, né? Está com 1,5, está com 1,5 mesmo. Está super carregada, digamos assim. Mas imagina na situação real que a tensão seja 4,49. Essa escala indicaria isso? Essa escala aqui indicaria isso? Entendeu? A escala mais adequada é a que vai te dar a leitura com mais detalhe, né? Mais exatidão. Aí você vai concluir qual que é a escala mais adequada. Legal? Isso lá nas suas conclusões. Vamos agora a uma outra fonte, fonte 5, lá da tabelinha. Mesmo processo. Aí, ó. Observe que aqui é uma bateria, digamos, propriamente dita, né? Aquelas baterias sei lá, de muita coisa, lanterna, celular não é que é diferente, né? Mas tem muita aparelhinha que usa essa bateria, inclusive multímetro. Olha a identificação dela aqui, ó, PP3, 9 volts. 9 volts é a tensão nominal dela. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz para a pilha, ó. Positivo no positivo, preto negativo no negativo. É convenção usar o vermelho positivo e o preto negativo. Facilita muito a gente usar essa convenção. Colocando aqui para simular, colocando o voltímetro também na mesma sequência, de 600 deu aí, 009. Você já deve ter concluído que daria isso nessa escala, né? Sendo uma bateria de 9 volts. Na escala de 200, você já pode aferir o valor lá. 9,09.0, não é isso? Na de 20, 9,00. E na de 2, não precisa nem te mostrar, mas está aí. Legal? Qual a escala mais adequada dessa aí, meninos? O que vocês acham? Essa? 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 Essas duas nem vou mostrar. A de 20. É de 20, essa. Por que que você concluiu que é de 20? Porque mostra duas casas decimais. Exatamente. Ela tem uma resolução melhor, né? Por exemplo, se for 9,01, pode ter algo nesse sentido também. A bateria pode ter carregado com um valor um pouquinho acima da nominal. Se você liga ela num carregador, por exemplo, apesar dessa pilha não ser carregável, mas se for uma pilha recarregável, uma bateria recarregável, pode acontecer. A bateria de carro, ela tem uma tensão nominal, mas você pode carregar até com um valor acima. Não pode ser muito acima, porque ela pode queimar. Como também pode ser o contrário, ela vai descarregar e vai ser um valor menor que 9. Né? E na escala de 20, que é a escala mais baixa
acima do valor nominal, você identifica melhor o valor da grandeza. Se você coloca uma escala muito grande, a gente diz que não tem resolução para aquilo. Não é isso? Então, você não identifica o valor real da grandeza, né? Não tem como, porque a escala é muito grande, ela não tem resolução, ela mostra valores maiores, né? Ela, digamos assim, trabalha com valores, ou identifica valores maiores. Então, está correta a sua resposta. O próximo caso aí, se não me falha a memória, deixa eu só verificar aqui, ó. Deixa eu entrar na tabelinha aqui. Ó. Já foram as 5 fontes, né? Aí tem uma pergunta aqui, ó. Ao se inverter uma das fontes, certo? Dizer o que ocorre com a medição. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu acho que eu já inverti. Aqui. Observe que eu vou desligar, vou tirar essa figura aqui, porque já foi feita a pergunta. Eu peguei uma pilha, observe aqui, ó. Peguei a primeira, mas podia ser a segunda, a terceira, a bateria, tal, tal. Peguei o positivo, aliás, desculpa, eu peguei, podia ser, né? Eu peguei o positivo dela e liguei no negativo do voltinho, ou o contrário, eu peguei o negativo dela e liguei no positivo. A pergunta já está com a resposta, né, cara? Por que o multímetro indica valor negativo? Eu devia ter feito o contrário, né? Dei bobeira nas outras turmas. Eu bolei a coisa lá, mas esqueci. Devia ter feito, era isso aqui, ó. Devia ter feito isso aqui. Vou fazer. Eu gosto de teatro. Não é só de cinema que eu gosto, não. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Simula. Aqui, ó. Eu queria fazer isso para vocês. Ó. Tem uma fonte aqui que eu não sei qual que é, nem como que está ligada. Só sei que eu fiz essa ligação e pus para medir. Ó. Observe que na escala grande deu isso, na escala menor deu aquilo, na de 20 que vocês gostam mais deu isso, nas outras, nessa ainda deu, né? Dá para perceber que é uma pilha, né? E nessa sobrecarregou, mas ficou com um sinal negativo, tá vendo? Qual que é a conclusão? A conclusão eu já mostrei, né? Qual que é a conclusão? Que Vai as, indicar o valor negativo. que as pontas de prova estão, vou tirar isso aqui, ó, invertidas. A pergunta é por que ele marcou negativo? É porque as pontas estão invertidas. Toda vez que você ligar o voltímetro na fonte com polaridade invertida, vai dar negativo. Simplesmente vai dar negativo, tá certo? Só isso que vai acontecer. Se for um instrumento digital. Mas se for um analógico, não. Por quê? Porque o ponteiro do analógico ele vai tender a se deslocar no sentido contrário à posição de zero. E a posição de zero é a primeira posição dele. Então, você está querendo que ele gire, né? Sendo que ele está amarrado naquele ponto, ele está preso, ele não consegue, não tem como, ele não é um motor que pode girar para um lado ou para o outro. Né? Ele poderia se não houvesse uma trava, e se não fosse feito para não girar em sentido contrário. Aí é torcer o ponteiro dele, simplesmente, tá? Estragar seu instrumento. Beleza? Anotaram as conclusões? O próximo passo lá da tabelinha, aqui, ó, usando agora 2 fontes elétricas ligadas de tal forma que o polo negativo de uma foi encostado no polo positivo da outra. Tá certo? E feito a leitura entre os extremos. Logo a seguir, eu coloquei aqui a seguir, são 2 questões aqui, são 2 operações, essa é a primeira operação. A segunda é, uma das fontes foi invertida e repetida as medições. Vamos deixar isso assim mais claro para você. Nessa segunda situação, nós temos aqui, ó, eu liguei o polo de baixo, é o negativo, tá vendo? Preto aqui, ó.
Ele está ligado aqui, ó, tem uma ligação elétrica aqui, ó, no polo positivo da outra. A gente chama isso de série aditiva, quando você liga o polo, dois polos, um no outro, sendo que são de polaridades diferentes. Quando eu ligo o positivo no negativo ou o negativo no positivo, eu tenho a série aditiva, porque somam-se os potenciais. Vocês entendem assim, ó, talvez seja mais fácil entender dessa forma. Se aqui tem positivo, e eu liguei um monte de células aqui, ó, cada parte acima dela mais positiva do que a de baixo, eu estou tornando, assim, progressivamente, de baixo para cima, o polo mais positivo, cada vez mais positivo, entendeu? Então, se aqui é positivo, aqui onde que eu pus a seta, em relação a esse terminal, e aqui em cima é positivo em relação a essa parte de baixo, então cá em cima é mais positivo ainda em relação a esse cá embaixo, não é isso? Porque eles vão se somando, entendeu? Então, somam-se os positivos quando eu olho de cima para baixo, ou somos negativos quando eu olho de baixo para cima, que no fundo é a mesma coisa. Então, a série aditiva provê isso, é a somatória dos valores, entendeu? Do jeito que está aí, ó, quando é o positivo ligado no negativo. Portanto, se são duas pilhas dessa forma, os valores vão se somar. Como eu sei que cada um é 1,5, vai dar, obviamente, 3, né? Como já vimos lá na bateria. Né? Aqui eu estou criando uma bateria. Logo, na escala de 600, os valores já estão aí. Ó. Só, igualzinho daquela bateriazinha lá. Só que agora eu que montei o circuito, não peguei um pack com ele montado. A de 200. Na de 20, obviamente, vocês já concluíram que vai dar mais exato, né? E a outra sobrecarrega, e a outra mais ainda. Aí eu volto. Desligo o instrumento e faço o que está sendo pedido lá. Vamos voltar lá só para ficar mais claro para vocês. Operação 2 aqui, ó. A seguir, não é de cima, desculpa. A seguir, uma das fontes foi invertida e repetida as medições. Então, eu vou inverter uma das fontes. Simplesmente vou inverter. Vocês querem que eu inverta de cima ou de baixo? Vocês aqui mandam. Como vocês falaram, eu vou inverter. Oi? A de cima. Aqui, ó. Vou inverter de cima, então. Vou aqui, inverter de cima. Basta fazer isso aqui, ó. Invertir de cima. Vou conferir se as ligações continuaram certinho. Continuar. Então, observe aqui, ó. Liguei mais com mais. Qual que é a conclusão que vocês vão tirar, gente, antes de eu mostrar, antes de eu medir? Que uma pilha vai subtrair a outra. E a resultante vai ser 0. 0. Né? Exatamente isso, corretamente. Como são dois valores iguais, né? Uma anula a outra. Né? É aquele mesmo raciocínio. Se aqui ó, é positivo em relação aqui de baixo, e eu estou fazendo o contrário, cara, eu estou acrescendo negatividade na coisa, eu estou anulando o positivo. Né? Aí vai ter que dar 0. Que as duas pilhas são iguais. Se tivesse uma diferençazinha mínima entre elas, apareceria aquela diferença, tá, gente? Uma outra hora eu posso mostrar isso para você simular. Por exemplo, se essa de 1,5 for 1,4, se ela descarregar e for 1,4, aí não vai dar 0 mais. Vai ser a de baixo menos 1,4, com a polaridade da maior, tá certo? Existe uma regra que nós vamos mostrar para vocês quando vocês já estiverem andando mais lá na teoria, que é o seguinte, quando você tiver duas fontes em série, a resultante é a maior. Olha, vou voltar atrás aqui na frase para ficar mais bem elaborado. Quando você tiver duas fontes em série, se for aditiva, soma normal, que é o caso que nós fizemos aí. Se for subtrativa, que é o caso que está aqui agora, a resultante é a maior menos a menor, com a polaridade da maior. Tá certo? Essa é a regra. Isso se chama série subtrativa. Né? E, no caso delas serem iguais, né, nenhuma é maior, então, uma menos a outra vai dar 0. Mas se você tiver uma de 3, uma de 4, tá certo?
ligada em série subtrativa. O que vai acontecer? Uma de 3, uma de 4. Então, é 4 a maior, menos a de 3 menor, com a polaridade da maior. Então, 3 menos 4 menos 3 dá 1, e a polaridade que tiver lá, resultante entre os extremos, é a da maior, a de 4. Bem, então vamos medir aqui para vocês preencherem a tabelinha. Já tinha previsto, né? 0 é 0 em qualquer escala, né? Se for 0 mesmo. Essa aqui nem sobrecarregou, né? Porque é 0. Então é 0 tudo, né? 0, 0, 0 tudo. Beleza? Ó. Esse 0 é diferente desse 0, ó. Esse aqui é 0, 0, 0, é 0 puro. Esse cá de baixo é 0, 0,0. Esse aqui, ó, é 0, 0, puro. Tem um significado isso aí, entendeu? Anotem e depois vocês vão pensar. Podemos passar para o seguinte, agora nós vamos trabalhar com 3 pilhas. Ó. Um totem aqui com 3 pilhas. É a última da aula de hoje, tá, gente? Vamos lá na tabelinha e ver o que, que nós queremos com isso aqui. Ó. Bem, tá lá, ó. Foram usadas agora 3 fontes e efetuadas ligações. Polo positivo da primeira, no polo positivo da segunda, o polo negativo da segunda, no polo positivo da terceira, etc, etc. Não é isso? Então, são duas operações. Essa é a primeira. A seguir, a fonte do meio foi invertida. Aí vocês vão preencher essa segunda parte aqui. Bem? Então, vamos lá na primeira parte. Na primeira parte, é só para vocês se localizarem. Olha aqui. Ó. Eu peguei o negativo da de cima, liguei no positivo da de baixo, negativo da do meio, no positivo na mais inferior ainda, e peguei a ponta de prova vermelha, liguei lá em cima e a preta aqui embaixo. Já observaram que nós estamos aqui com a série aditiva, né? Então, elas vão se somar. Como cada uma tem 1,5 volt, obviamente, a soma tem que dar, como naquele PAC lá que eu mostrei para vocês, né? Olha bem aí, ó. A escala exageradamente alta, né? Uma outra, digamos assim, bem altinha, a de 20, que é a mais adequada, e as outras, sobrecarga. Tá legal? Vou fazer de novo aqui, para mostrar o que vocês já estavam sabendo que aconteceu. 4, 4,5, 4,50. É gozado, né, gente? A gente está mostrando aqui para vocês que 4,5 é diferente de 4,50. Por quê? Porque existe a possibilidade do 4,50 ser 4,51 ou 4,49, por exemplo. Quer dizer, é uma relatividade, né? Claro que 4,5 é igual a 4,5, né? Eu só estou ironizando um pouco. É legal? Notaram? Vou desligar e vou fazer o que está sendo pedido lá na segunda tarefa, na segunda operação. O que, que nós estamos colocando lá? Inverter a do meio, não é isso? Deixa eu lembrar lá, esqueci. Vou ver aqui. A fonte do meio foi invertida. Tá, então vamos lá. Vou inverter a do meio. Conferir para ver se as ligações estão legais. Não, o que serve está solto aqui. Ó. Eu tenho que chegar lá no lugar. Senão não dá. Tem que haver um circuito. Beleza? Então, fechou o circuito. Eu estou aqui com 2 pilhas ligadas, digamos, no mesmo sentido, e insere com ela uma outra ligada em sentido contrário. Qual que é a resultante? 3. Exatamente, 3. Uma anula a outra e fica a terceira sem ser anulada, pode-se dizer assim, né? Mas é uma série que a gente chama de série subtrativa, né? É 1,5 menos 1,5 mais 1,5.
Tá? A expressão matemática seria a soma algébrica, né? Entendeu? Digamos que eu estou olhando de cima para baixo, então é 1,5 menos 1,5 mais 1,5. Entendeu? Portanto, 3. Vamos simular. 3, tá certo? 3 Porque vai é sobrar 4. uma pilha só, né? Desculpe, tá, gente? Você está mais Eu que errei. esperto do que eu, viu, gente? Se eu fosse mais esperto, eu diria o seguinte, que eu falei de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção, tá certo? Mas, na realidade, eu não sou tão esperto assim, sou mais franco, eu descuidei, tá? A gente não pode descuidar na área elétrica, não, tá, gente? Uma situação assim que você está trabalhando com eletricidade, às vezes o descuido não é muito bom, não, né? Então, vamos falar de novo aqui, ó, devagarzinho, já que eu escorreguei, né? A soma a soma algébrica é 1,5 menos 1,5 mais 1,5. Então, 1,5 menos 1,5, 0, mais 1,5, 1,5. Beleza? Valeu aí, tá? Eu sempre fico feliz quando acontece uma coisa dessa, mesmo sendo um escorregão. Significa que vocês estão prestando atenção e a coisa está fluindo bem. Ó. Na escala, digamos, exageradamente alta, tinha que dar isso mesmo, a resolução é muito baixa, você não consegue identificar assim com exatidão. Você não tem uma representação da medida de forma correta. Aqui já tá, né? Já dá para aceitar. Essa aqui é melhor ainda, pelo aquele mesmo motivo. E as outras duas, como já era esperar, sobrecarregou-se. Essa aqui, ó, não sobrecarregou, por quê? Essa aqui, gente, quando o resultado é 1,5, se torna a escala mais adequada. Porque você tem mais dígitos para representar a grandeza. Digamos que o valor seja 1.495, ele indicaria, né? 1,495. Ele tem 3 casas decimais implícitas aqui. Basta você pegar o valor da medida e dividir por 1.000, pôr a vírgula no lugar. Entendeu? Aqui seria 1,500, mas poderia ser 1,499 ou 1, sei lá, com mais detalhes da grandeza, entendeu? Se fosse o caso de ser, né? Porque essa aqui é uma pilha de 1,5 volt mesmo. Aliás, são 3 pilhas de 1,5 volt mesmo ligados nessa configuração. Então, daí esse valor mesmo, entendeu? Quando vocês estiverem na situação prática, se vocês estivessem lá no laboratório, a gente entregaria 3 pilhas para vocês. E quem garantiria que aquelas pilhas estavam carregadas? Podia estar descarregado, né? E tem uma outra característica das fontes de tensão que a gente vai explorar muito com vocês, porque ela é extremamente importante, chamada de resistência interna da fonte. A resistência interna da fonte ela faz com que o valor real dos terminais da fonte seja menor, porque tem uma queda, uma redução no valor devido a essa resistência interna. E toda a fonte tem resistência interna. Genericamente, já que nós temos mais uns 2 minutos aqui para conversar, genericamente, não existe circuito elétrico sem resistência, né, gente? Não existe. A gente diz que só se o circuito for ideal. Mas ideal é uma coisa que não existe, concorda? Ideal é uma coisa que você quer que exista. Por isso que chama de ideal. Você idealiza ele. Eu quero uma fonte que não tem resistência interna. Então, aquilo ali é uma fonte ideal, né? O ideal é sempre uma coisa que você persegue na sua vida. Só que nunca vai encontrar. Você vai sempre encontrar, se tiver sorte e competência, né, para buscar,
Ele vai chegar próximo do ideal, mas nunca chega. Senão ele não é ideal, senão ele se torna real. Então, ideal é um objetivo que todos nós procuramos com relação a qualquer coisa na vida. Mas a gente tem que ter a maturidade, né? E a lucidez, às vezes, para saber que nunca vai chegar lá. Mas vamos chegar próximo. Ótimo, já está muito bom. Igual a namorada. O que é uma namorada ideal? É aquela que te propicia tudo que você quer. Só que, coitada, ela tem que ser muito ideal, entre aspas, mesmo. Né? A real é assim. Né? A real é tudo que a natureza, a vida, interfere, constrói em cima de alguma coisa. Por exemplo, uma pilha. Né? A pilha é uma reação química que gera uma diferença de potencial. Agora, o tempo todo está havendo ali um monte de reações constantes, né? Que está fazendo o que você está querendo, que é produzir um volt e meio. Só que para isso acontecer, tem que ter em volta disso um monte de coisas contribuindo para que aquilo aconteça. Por exemplo, a temperatura ambiente. Por exemplo, né? Poderia ser outras coisas, dependendo de cada caso. Então, os elementos externos é que impedem que a gente atinja, internos também, mas externos ao processo, ao que você deseja. É que eles impedem que você consiga obter o ideal. E a gente tem que trabalhar no sentido de que esses elementos que impedem de conseguir o ideal, seja num circuito, seja em qualquer coisa, existam ou interfiram. Né? Você está com uma fonte de tensão, por exemplo, que ela não fornece, nunca consegue que ela forneça o valor que você quer, que é 1,5 volt. Né? Você faz tudo, tenta recarregar, etc, etc. Se você não consegue, né? Você já agiu até na temperatura, ela foi feita para trabalhar naquela temperatura, eu coloquei aquela temperatura, mesmo assim ela não chega. Aí só tem uma alternativa, é trocar, colocar uma outra, uma nova. A gente tem que fazer tudo na vida para conseguir, com o atual, que ele seja ideal. Até o ponto que ele não consegue. Agora, o ideal é relativo também. Né? Às vezes você pode ter uma margem de tolerância e aceitar como ideal algo que se aproxime do ideal. A partir daí, ele é o ideal. Entendeu? Então, uma pilha, por exemplo, ideal é aquela que tem 1,5 volt e que ela, para ter 1,5 volt, ela não pode ter queda de tensão dentro dela. Ela tem que ter resistência interna nula para não ter aquela queda de tensão. Mas vocês vão aprender que não tem como ter um circuito sem resistência interna. Ela pode ser muito baixa, se a pilha for muito novinha, ou não tão baixa, se a pilha já for gasta ou estiver descarregada. Como tudo na vida. Tá certo? Alguma pergunta? Podemos encerrar? Então, vamos encerrar. Ô, professor, Diga, pode falar. naquela questão que inverteu os polos e tinha que justificar por que deu valor negativo, qual é a justificativa mesmo? Porque você inverteu. Quando você inverteu, qual delas? Aquela que tinha 2 pilhas ou 3? É a questão 2, que tinha duas, eu acho. É porque uma anulou a outra. Porque quando você tem... Deixa eu voltar para lá, que acho que fica mais fácil explicar para você. Fica melhor. Aqui, ó. É essa aqui, não é? Essa aqui está com os terminais invertidos, tá vendo? É porque potencial, eles vão se somando. Então, quando é mais no menos e mais no menos, né? E assim progressivamente, né? Cada ponto que você toma em relação ao outro, à medida que você vai acrescentando, eles vão acrescentando potencialmente também. Então, se você tiver, por exemplo, eu vou inverter essa pilha aqui para explicar mais fácil. Aqui, ó.
Eu liguei o negativo no positivo. Quer dizer, o que essa pilha de baixo faz em relação... esse potencial da pilha de baixo faz em relação à parte de baixo, essa de cima faz em relação a essa parte de baixo, e mais ainda em relação à parte de cá de baixo. Então, ela acrescenta positivo, pontos mais positivos, né, em relação àquela de baixo. É como se tivesse assim, ó, o que é uma pilha? É um dispositivo que tem aqui, ó, normalmente esse uso do positivo é danoso para a gente, mas vou colocar assim, o mais real possível. Vou pegar aqui, ó, o que uma pilha é? É um dispositivo que tem nesse lado negativo uma quantidade de elétrons livres maior do que aqui de cima. Então, imagine que aqui tem muitos elétrons livres e aqui poucos elétrons livres. Ou não tem elétrons livres. Então, é uma pilha. Por quê? Porque os elétrons livres, os elétrons acumulados num terminal da bateria ou da pilha, fazem ali ficar negativo, porque é uma natureza dele. Eles são cargas elétricas negativas. E onde não tem a mesma quantidade de cargas elétricas negativas, ou não tem, fica com a diferença de potencial, que no caso da pilha é medida em volts e deu 1,5 volt. Agora, se você pega essa outra pilha e acrescenta, né, que você fez? Você fez a mesma coisa. Você pegou um terminal aqui que tem falta de elétrons livres e aqui não tem acesso. Agora, visto de baixo para cima, você somou, para quem está olhando de baixo para cima, os elétrons livres daqui com os elétrons livres daqui. Então, esse terminal aqui está com o dobro de elétrons livres. Visto de baixo, de cima para baixo, tem uma falta de elétrons livres aqui que acrescentou mais falta ainda com essa pilha de baixo. Entendeu? Então, se aumentou a diferença, potencialmente falando, entre os extremos. E se você vai assim acrescentando isso assim progressivamente, essa diferença vai acrescentando também. Por isso chamar de pilha, você vai empilhando essa diferença, né? Essa questão de ter mais potencial positivo ou mais falta de potencial positivo, positivo não, negativo, desculpa, entendeu? E assim sucessivamente. Então, quando eu faço essa ligação, eu somo os potenciais, e quando eu inverto, eu subtraio. Né? Por quê? Porque eu estou fazendo exatamente o oposto. Né? Se eu inverto se bem que no caso da inversão da pilha, o raciocínio mais fácil da gente entender é que uma anula a outra. Né? E quando eu somo desse jeito, uma soma com a outra, né? Mas quando eu estou anulando, ou quando eu estou somando, eu estou relacionando com essa história de potencial positivo e potencial negativo, ou excesso de elétrons, ou falta de elétrons, entende? Eu não sei se eu estou complicando, eu estou tendo uma sensação que eu estou complicando, mas como é que você entendeu isso que eu falei? Entendi. Tá, então não vou falar mais para não complicar, tá certo? Não. E outra Ô, coisa, na parte 4 aqui da tarefa, como assim justificar os resultados encontrados na parte experimental? Tá, vamos a ela. Vamos lá, que fica mais fácil eu responder se eu chegar lá. Parte 4, essa aqui? Beleza. Olha, geralmente, isso eu gosto de deixar claro, quando eu peço para justificar, eu quero saber a opinião de vocês, particular. O que você absorveu disso? Então, eu não gosto muito de direcionar isso, não. Tá certo? Você viu eu procedendo, né? Ou você procedeu, né? Porque nós fizemos junto, considere que você é que fez tudo. Então, você estava lá no laboratório e foi fazendo. Claro que foi feito, que fizeram com a minha mão. Então, eu sou a mão, tá? Eu não sou a cabeça. Então, vocês foram fazendo aquela prática, mediram, né? Fizeram isso e aquilo, tal, e tiveram as conclusões pessoais. Eu quero saber as conclusões, eu não quero interferir nelas. Então, o que você entendeu, né? E o que aquele resultado trouxe para você, você vai colocar aí, tá certo? O que eu posso orientar um pouquinho, por exemplo, a questão da inversão da pilha, né? A questão de você, principalmente,
de você usar, por exemplo, escala de 600 e deu aquele valor, a de 20 deu aquele outro valor. O que que isso levou você a concluir? Tá certo? Expresse isso aí, que é o que eu quero que você faça. Tá certo? Porque a maneira de você expressar, né, ou o fato de você estar expressando, faz parte da prática. A gente tem que, como se diz, desenvolver essa nossa capacidade de expressar o que a gente pensa, de sintetizar as suas conclusões. Então, eu deixo isso por conta de vocês, tá? Tá claro? Tá Desculpe claro, tá claro. se não gostaram, mas é isso mesmo, né? Às vezes é forçando a barra para você desenvolver sua expressão, como você está expressando, como você foi para um laboratório, fez alguns testes, algumas medidas, agora vai pôr aqui no papel, né? O professor está querendo saber o que você conclui daquilo. Bem, gente, então era isso, né? Acho que já já terminou. Eu vou parar a gravação. Parada.